Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que nós sempre lemos na palavra do Senhor, mas às vezes passamos de percebido algumas instruções do Senhor para nós. E esse tema é muito importante, porque na verdade os filhos de Deus são filhos do Espírito. E os filhos do Espírito, eles não operam contra Deus. Entendeu? Eles operam com Deus. Então nós precisamos entender profundamente para que a gente não seja um filho da carne. Não opere contra Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 16. Gênesis capítulo 16, verso 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entre em minha serva. Pode ser que eu possa ter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou a Agar, a sua serva, a egípcia. E depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. Amém? Todos nós conhecemos bem essa história. E o que a gente pode ver é que a obra, o que Deus desejava, era que Abraão tivesse filhos com a sua esposa. A promessa era que, quando Deus foi falar com ele, e ele disse para o Senhor: Olha, eu tenho só o Damasceno Eliezer. E o Senhor disse: Não, esse não será o teu herdeiro, mas do que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. O fato é que passou 10 anos e nada aconteceu. E o tempo foi passando, e a promessa não acontecia. Então Abrão teve uma sugestão da sua esposa. Para que a promessa acontecesse, nós temos que fazer alguma coisa. Então, ela sugeriu que Agar, que era uma serva dela, pudesse ter filhos. Era muito comum isso na época, dar servos para o patriarca, poder gerar, para aumentar a família. E esses filhos não eram da serva, esses filhos seriam do pai e da mãe dos patriarcas da casa. Mas essa não era a vontade do Senhor. Porque o Senhor não trabalha contra essa própria direção. E ele levantou o casamento justamente para isso. O casamento é para acontecer. A geração de filhos não pode ser com um esposo e outra pessoa fora do casamento. Nunca foi. Nunca foi a vontade do Senhor isso. Mas olha só o desenrolar da história. Olha o que aconteceu. Nós vamos continuar lendo, mas primeiro a gente vai ver aqui uns pontos que está no livro Vivendo pela Fé. E, na verdade, no livro no Concerto Eterno, diz assim: esse foi o grande erro da vida de Abraão. Mas ele aprendeu uma lição de seu erro e ficou registrado para ensinar essa lição a todos. E é muito interessante essa lição. O que nós vamos aprender aqui é algo que Abraão aprendeu e nunca mais esqueceu.
mas também ele aprendeu com duras penas. Não foi, acho que, um dos momentos mais difíceis da vida dele. E Deus, não querendo que nós passemos por situações semelhantes a que ele passou, sofrimento, ele permitiu que fosse escrito para nosso aviso e nossa instrução. No livro Vendo pela Fé, alguns de vocês já leram, diz assim: a carne não pode fazer nada de bom. Suas obras são apenas pecado. Mesmo quando ela tenta fazer algo de bom, algo bom, como costuma fazer, o resultado é o mesmo. A carne está unida ao pecado e não há meio pelo qual os dois possam ser separados. Quando um se manifesta, o outro também se manifesta. Na vida ou na morte, os dois andam juntos. O que andam juntos? A carne e o pecado. A carne e o pecado. Quando a carne se manifesta, o pecado se manifesta. Continuando. A carne atua sempre que a fé está ausente. Romanos diz que tudo que não é de fé é pecado. Quando a fé está presente, Deus atua. Quando a fé está ausente, a carne atua. A carne não pode fazer as obras que Deus faz. O Salvador declarou isto quando os judeus perguntaram o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus. O Ivan falou isso aqui pela manhã. E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Pela fé recebemos Cristo, e então as obras que são feitas por Cristo. Consequentemente, elas são as obras de Deus. Eu separei vários exemplos onde a gente vê a carne atuando e as obras que são feitas pela atuação da carne. Nós vamos ver aqui, estudar alguns pontos de exemplos bíblicos que Deus deixou para que nós pudéssemos realmente tirar a vida, uma lição, a instrução do céu para nós. O grande erro que você comete é pensar que a carne pode fazer as obras de Deus. Quando a carne tenta fazer as obras de Deus, só resulta. Aconteceu algo comigo. Logo quando eu comecei, tive entendimento a respeito da reforma de saúde, acho que tem mais de 10 anos, e eu comecei, virei vegetariano, recebi uma mensagem, veio uma pessoa na minha igreja, pregou, e imediatamente eu virei vegetariano. Foi uma maravilha. Num culto de jovens, um culto de JA, ele palestrou, eu recebi um livro de presente, o livro Temperança, e após isso, eu aceitei, virei vegetariano. No domingo, eu não sabia nada, não comia nada, meus pais não sabiam fazer nada, minha irmã, nada. Mas Deus foi me ensinando, foi nos orientando. Passou um tempo, alguns meses, teve um almoço na minha igreja. E eu, um dos únicos vegetarianos na minha igreja, o ancião da minha igreja veio me oferecer, eu acho que era um suco. E eu fiz um sermão para ele, só porque ele veio me oferecer um suco. E eu olhei depois de muito tempo, e eu fiquei olhando assim, pensando no passado. Meu Deus, o que eu fiz? Eu atrapalhei uma obra na vida dele. Porque eu agi pela carne. Eu queria que ele fosse vegetariano à força. Entendeu? Convencendo ele com os argumentos que eu já sabia. Que não pode misturar líquido com sólido, que líquido tem que ser
ingerido fora do horário e tal, e aquilo ali foi uma porta fechada, uma trava que foi colocada pela carne. E até hoje, eu tenho uma dificuldade de conversar com ele. Porque a carne atuou. Entendeu? Eu poderia só ter rejeitado o suco. Não, muito obrigado. Não, mas eu quis dar um sermão no ancião da igreja. Então, irmãos, a gente pensa, foi exatamente o que Sara pensou. Não, por esse meio aqui dá certo. Nós vamos conseguir. Mas o resultado é muito ruim. E eu tenho orado por esse ancião, tenho pedido a Deus que Deus quebrante o coração, porque eu não consigo quebrantar o coração de ninguém. Mas o resultado não é bom. Não é bom. Eu praticamente ganhei um inimigo na igreja. E quantas vezes isso não já aconteceu? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes nós já fizemos isso? E quantas portas foram fechadas? Porque a carne está tentando atuar. E esse é um grande erro, irmãos. Continuando, em primeiro lugar, temos que aprender a loucura da tentativa humana de cumprir as promessas de Deus. Abraão teve a divina promessa de produzir uma incontável semente. Quando a promessa foi feita, parecia além de toda possibilidade humana que Abraão tivesse um filho da parte de sua esposa. Mas ela aceitou a palavra do Senhor. Mas ele aceitou a palavra do Senhor, e sua fé lhe foi imputada ou contada por justiça. Então Abraão recebeu a promessa, aceitou a promessa, e o Senhor nos diz, no capítulo 15, que quando Deus tirou ele da casa e mostrou as estrelas e pediu para ele ver, você olha para o céu, assim vai ser a tua descendência. E Abraão acreditou. Acreditou. Mas, normalmente, assim agimos também. Eu tenho muitos exemplos disso. Eu, às vezes, leio o Senhor me falando, me mostrando, me dando uma promessa, e eu acredito, e aquilo me fortalece. Passam uns dias, passam meses, eu esqueço do que o Senhor falou. É assim. Aí eu começo a querer fazer as coisas pelas obras, fazendo, e quando acontece algo de errado, imediatamente vem na minha mente. Não é assim. Não é assim que eu quero que seja feito. Não é assim. Eu poderia contar muitos exemplos aqui, mas são exemplos bem íntimos que aconteceu comigo, que aconteceu com a minha esposa, conosco, onde nós começamos a trabalhar. Primeiro começamos pela fé e depois passamos para a carne. E a promessa ainda não foi cumprida. Dentre esses exemplos, nós temos um terreno para ser vendido. E esse terreno é uma divisão, uma partilha. Então tem dois lados. Nós conseguimos um comprador e nós tivemos uma promessa do Senhor, porque o outro lado não estava muito querendo vender. E o Senhor nos diz que nós não precisaríamos entrar naquela peleja, porque Ele venceria por nós. Deus nos falou isso no início. No início. E nós confiamos nisso. E o tempo passou, as dificuldades começaram a chegar, e nós começamos a esquecer da promessa do Senhor. E aí começamos a tentar agilizar o processo, fazer o processo correr, gastando dinheiro do bolso.
enquanto era a parte que estava comprando que ficou responsável por arcar pelo valor. E isso atrapalhou tudo. Agora o processo está parado, o terreno está com a documentação praticamente feita e o comprador não tem o recurso para pagar. E eu meditando nessa promessa, nisso que aconteceu com Abraão, eu lembrei disso, dessa situação que aconteceu conosco. E então, irmãos, eu comecei a orar ao Senhor de novo. Senhor, misericórdia, me perdoe. Nos ajude a vender o terreno, nós precisamos desse valor. E estamos esperando a resposta do Senhor, a direção. Mas olha o que acontece. Quando a gente coloca as mãos, travou. Simplesmente travou. Travou. E não só travou da forma de lá, nosso recurso ficou travado também. É assim. E dessa forma sempre acontece. Talvez com outras pessoas, de outras formas, sempre acontece com as pessoas, né? Então, nós precisamos entender que se nós agirmos pela carne, primeira coisa, nós não somos filhos de Deus. E a segunda, nós não temos fé no Senhor. Ou a nossa fé está falhando, fraquejando. A sua esposa, Sarai, não possuía a fé que ele tinha. Contudo, ela imaginava que tinha fé. Isso aqui é assim, é o que nós vivemos. Nós, às vezes, não temos a verdadeira fé e imaginamos que temos fé. E aí, uma breve análise da nossa vida demonstra facilmente que a gente não tem fé. É só a gente olhar as consequências dos nossos atos. Se são atos de fé ou atos da carne. E mesmo Abraão, sem dúvida, imaginava que ao executar a recomendação dela, ele estava agindo em harmonia com a palavra do Senhor. Outro problema. Temos que ter cuidado com as sugestões das pessoas. Porque pode ser que uma pessoa que não tem fé está tentando te orientar. E vai acabar te desencaminhando. Você precisa ter cuidado. Eu já vi muita gente perdendo empresa, perdendo recursos, perdendo emprego. Eu já vi muita família desfacelada. Por quê? Seguiu sugestões de pessoas. Eu, há poucos meses, conheci uma situação de uma família onde o marido morava na cidade e a esposa morava no campo. Eles praticamente estavam separados. Por quê? Porque ela recebeu a mensagem de uma pessoa que falou que era mensagem, era urgente, tinha que fugir, tinha que ir. E aí o casamento estava por um fio. Há poucos dias mesmo eu tive conhecimento de uma família que se separou. Porque a esposa começou a correr atrás de terra, e o marido não estava nesse entendimento. E ao invés de ela se ajoelhar e orar e clamar e jejuar, que é o que é para ser feito, para que Deus quebrante o coração do esposo, não. Ela foi à frente, comprou a terra. Resultado, ele não quis ir para lá porque o lugar era horrível. Porque tem que fugir para um lugar que é inóspito. Era o entendimento de uma pessoa que passou para ela. Entendeu? E aí o resultado? Acabou o casamento. Ela está resolvendo a vida dela. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com pessoas que nós imaginamos ter fé. Por isso que quando o Ivan falou aqui, nós temos que ir nos livros, estudem os livros,
Porque cada um fala uma coisa. Estudem os livros. Lá o Senhor fala. O Senhor usa pessoas? Claro que sim. Mas a voz do Senhor integral está aqui, ó. Está aqui. Está na palavra que ele deixou. Está na profeta que ele levantou. Está nos mensageiros que ele levantou. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, porque é complicado. Nós vivemos num mundo, numa geração e num tempo que nós não podemos mais andar como esse Senhor aqui andou. Cada desvio pode ser fatal. Fatal mesmo. Cada desvio. Por isso que quando eu li aqui no Concerto Eterno falando sobre a carne e o espírito, essa controvérsia, eu disse, meu pai, isso está acontecendo do meu lado. É muito perigoso, é muito perigoso. O problema é que ele deu ouvidos à voz da esposa, em vez de escutar a voz do Senhor. Eles raciocinaram que Deus havia lhes prometido uma grande família, mas sendo impossível que tivessem filhos, parecia por demais evidente que o Senhor intencionava que eles se valessem de algum outro meio para o cumprimento da promessa. E é assim que a razão humana age com as promessas de Deus. Se você for parar para pensar, e você ler o capítulo 17 que fala sobre a circuncisão, o que era a circuncisão? Vocês sabem o que era? O que é na prática a circuncisão? É cortar um pedacinho? Sim. Sabe o que significava isso? Sabe o que Deus estava querendo falar para Abraão? Pode cortar o órgão todo. Entendeu? Pode cortar tudo. Quando eu falo, vai acontecer, meu filho. Está entendendo? O que Deus estava falando para Abraão é porque a gente não entrou. É porque eu tenho outras palestras, eu vou ver se eu consigo falar sobre a circuncisão. Mas, irmãos, é muito profundo. Pode cortar tudo. Não precisa. Precisou de José para fazer Jesus? Não. Não precisou. Porque quando Deus opera, quando Deus promete uma coisa, se você crer, pode acontecer o impossível. Ele prometeu, acabou. Só precisamos confiar nisso. Por isso é que a circuncisão ela foi executada depois que Abraão cai da promessa. Deus coloca a circuncisão para ele. Foi isso. Nós estamos no capítulo 16, circuncisão é 17. Exatamente isso. Era uma ilustração para ele entender. Abraão entende. Eu posso fazer sem a mulher e sem você. E isso é tão verdade que ele já tinha quase 100 anos, irmão. A mulher já não podia gerar, ela já não gerava mesmo, né? Ela não gerava, era estéril. E ele já tinha 100 anos, praticamente. Então, olha como Deus faz. Deus opera realmente quando a carne está ausente, como nós acabamos de ler aqui. O que Deus quer fazer, a obra que Ele quer fazer é independente de nós, só precisa de fé para isso acontecer. Contudo, quão pouca visão estava envolvida nesse episódio todo. Deus havia feito a promessa, portanto, Ele somente poderia dar-lhe cumprimento. Se um homem faz uma promessa, isso aqui eu achei maravilhoso, a coisa prometida pode ser realizada por outro. Todavia, nesse caso, quem fez a promessa falha em levar a cabo a sua palavra.
É assim, ó. Eu faço uma promessa e uma outra pessoa cumpre aquilo que eu falei. É o que acontece na política, né? Os políticos prometem, mas quem é que cumpre? É outro, se acontece, né? Quando cumpre. É outro. Só que isso é uma falha de quem prometeu. Porque quem promete tem condições, é para ter, né? Condições de fazer aquilo que promete. Porque se promete e não tem condições de fazer, é mentiroso. E por isso ele fala assim: assim, embora aquilo que o Senhor havia prometido pudesse ter sido obtido pelo artifício adotado, o resultado seria eliminar o Senhor do cumprimento de sua palavra. Eles, portanto, estavam operando contra Deus, eliminando o Senhor do cumprimento da palavra. Mas as suas promessas não podem ser realizadas pelo homem. Em Cristo somente é que podem ser efetuadas. Quer ver uma coisa? Um caráter puro. Você pode passar o ano inteiro, uma vida inteira, tentando ter o caráter de Cristo. Você não vai ter. Não vai ter. Mas Ellen White diz no Caminho a Cristo que se você se entregar e se você o aceitar a Cristo, a Ellen White fala no Caminho a Cristo. Então, por pecaminosa que seja a sua vida, você vai receber o caráter de Cristo. E você vai ser achado sem falta. Não tem como, irmãos, nós vamos passar uma vida toda tentando fazer algo que não tem condição de nós fazer. A não ser confiar na palavra do Senhor e deixar de confiar jamais. Porque quando a gente deixa de confiar, a gente começa a fazer com a nossa própria força. Aí o resultado é danoso. Mas suas promessas não podem ser realizadas pelo homem. Só Cristo pode efetuar. É-nos suficientemente simples ver isso. No caso, diante de nós, que é o que nós estamos vendo. Não obstante, com quanta frequência em nossa própria experiência, em vez de esperarmos que o Senhor realize aquilo que Ele prometeu, nos cansamos de esperar e tentamos fazer aquilo que Ele prometeu no lugar dele. E assim nós falhamos. Abraão tentou realizar as obras de Deus através da carne. Deus havia prometido que ele seria o pai de muitas nações. E é claro que Abraão estava ansioso para que a promessa fosse cumprida. Mas, como Sara, sua esposa, era estéril e não tinha filho, né? Então, Abraão e Sara começaram a trabalhar no cumprimento da promessa. Trabalhar. E esse foi o que atrapalhou, né? O nosso trabalho dificulta a obra de Deus. Temos que ter muito, muito cuidado, irmãos. O Senhor nos orienta a ser vegetarianos. E eu já tenho conhecimento de muitas pessoas virando vegetariano há 10 anos, largando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Essa não é obra de Deus. Se você for ler o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, você vai ver como Deus trabalha. Ele transforma o paladar. Você vai com fé, pede ao Senhor e Ele transforma. Quantos exemplos de pessoas viciadas que oraram ao Senhor, clamaram a Ele, confessaram o seu pecado e foram libertos de cigarro, de bebida, de drogas. Nós não precisamos, irmãos, de um remédio, um espaladrapo colocado para deixar a nicotina. Esse é o método de Satanás trabalhar. Entendeu? De você, eu sou vegetariano, mas ainda não deixei isso, ainda não larguei isso, irmãos, esse não é o método do Senhor. O método do Senhor está escrito lá como é que Ele faz. Ele faz uma obra. É o poder do céu atuando no homem.
Entendeu? É assim que o Senhor trabalha. A nossa obra é devagarzinho. Nossa obra é devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E a gente vai tentando deixar uma coisa, deixar outra, deixar... Não consegue, cai, recai, cai, recai, cai, cai, cai. Passa anos caindo, aí depois levanta. Isso aí, né? Deus não trabalha dessa forma. Deus nunca quis que isso acontecesse. Ellen White diz que toda lei, toda ordem do Senhor são promessas. E quem promete é para cumprir. E ela diz que toda ordem do Senhor é promessa habilitadora. Está escrito isso, promessas habilitadoras. Sabe o que é isso? Promessas habilitadoras? Promessa que habilita. A promessa, nela, tem o poder para te habilitar aquilo. Toda a ordem do Senhor é uma promessa habilitadora. Nós precisamos ir ao Senhor, entregar ao Senhor os nossos anseios, os nossos vícios, as nossas dificuldades, nossos desejos, para que Ele possa fazer essa obra. Sem mim, diz a palavra, nada podeis fazer. Parece ser difícil quando a gente opera com as nossas próprias obras. Mas quando Deus opera, é rápido, é simples e é direto. Direto. Quando Deus opera, temos que confiar no Senhor. O resultado foi Ismael, um filho nascido segundo a carne, o filho da escrava. Gálatas fala isso. Nesse ato, Abraão e Sara mostraram falta de fé, pois a fé teria crido que Deus poderia realizar o que havia prometido, mesmo sob condições aparentemente impossíveis, que é o que lá na frente aconteceu, né? E visto que a fé estava ausente, o que eles fizeram foi uma obra da carne. E o resultado foi um filho nascido segundo a carne. A carne, tentando realizar as obras de Deus, trouxe simplesmente escravidão. Olhe agora o nosso tempo hoje, aqui, 2024, final desse ano. Veja a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Esse é o resultado da obra da carne, irmãos. Os filhos de Ismael estão guerreando contra os filhos de Israel. 2 irmãos. É isso. Resultado da obra da carne. Estão guerreando por terra, por pedaços de terra. Nenhum e nem outro acreditam na verdade. Nenhum e nem outro. Pode ver. Acreditam na palavra. O Senhor não prometeu pedaço de terra para Abraão. Aqui. Nós vimos isso aqui. Ele prometeu uma possessão eterna. Se eles entendessem isso, eles não estavam guerreando contra um pedacinho de terra lá em Israel. Pelo contrário. Mas eles não entenderam. E nós também não. Louvado seja Deus, porque Deus tem levantado luzes para nos ensinar, nos fazer entender que essas coisas aqui, nada disso aqui tem valor. Não precisamos brigar por essas coisas. Nós vamos ver na próxima palestra qual foi o resultado de Abraão realmente confiar no Senhor. De Isaac, quando ele confiou no Senhor. De Jacó, quando eles realmente confiaram no Senhor. Você vai ver qual foi o resultado disso. O que ele valorizou mais? Se foi a terra ou se foi a promessa? Nós vamos ver isso. Sara e Agar, observe. Porque as obras da carne são manifestas, Gálatas fala. As quais são adultério. Não foi o que aconteceu com eles? Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Não foi o que aconteceu com eles? Inimizade?
Depois que Agar ela tem o filho, o que acontece? Ela se achou a dona. Porque era dela que saiu o filho da promessa. Da promessa. Entendeu? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídios, bebedice e glutonaria, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sara e Agar. Olha o que patriarcas e profetas falam. Foi permitida uma demora para provar a fé de Abraão no poder de Deus. Mas ele não pôde suportar a prova. Achando impossível que ele fosse dado um filho em sua avançada idade, Sara sugeriu um plano pelo qual o propósito divino poderia cumprir-se. Que uma de suas servas fosse tomada por Abraão como sua segunda mulher. Aí olha o resultado. Eu já tinha lido várias vezes do Patriarca dos Profetas, mas eu não tinha percebido o ponto aqui. Ó. Lisonjeada pela honra de sua nova posição como uma esposa de Abraão e esperando ser a mãe da grande nação que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactanciosa e tratou a sua senhora com desprezo. Irmãos, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu. Quantas pessoas eu já desprezei porque eu recebi do Senhor uma promessa. Eu aceitei, me tornei vegetariano, fui para o campo e olhava as pessoas de forma de baixo, assim. Quantas vezes? Quantas? É assim que a carne faz. Você se sente melhor, superior. É assim que a carne faz, irmãos, quando a obra não é feita por... Quando Deus faz uma obra no coração, que ele muda o apetite, você nunca vai olhar para as pessoas ao seu redor que comem da forma como você comia antes, que se vestem como você se vestia antes, e vai olhar essas pessoas de forma de menosprezo, com menosprezo. Nunca. Nunca. Você vai olhar essas pessoas com misericórdia. Porque Deus olhou para você dessa forma, com compaixão. Você entende? Todos os nossos problemas iriam acabar. Essa divisão que foi criada de verdade presente, de igreja, é obra da carne. Essa divisão, irmãos, criada, é justamente Agar recebendo uma promessa que, detalhe, Agar pediu para ser mãe. Observe a coisa. Agar foi escolhida. E depois de ser escolhida, o que ela se torna? Orgulhosa. É assim, eu ia colocar outro termo, eu ia colocar nós somos Agar. Ou seja, a obra que foi feita ali foi uma obra da carne. A obra de Deus, primeiro que ela não seria mãe. Primeiro. Então nem teria Agar no jogo. Mas digamos que Deus fizesse uma obra ali. E ela entendesse. Sabe o que ia acontecer? Ela ia se tornar humilde. Olha, eu nem mereço. Eu nem mereço. Eu sou uma egípcia qualquer. Eles me escolheram. Digamos que fosse de Deus, não foi de Deus. Mas essa era a atitude de uma pessoa. Essa deve ser a nossa atitude. Nós não merecemos, nós vimos ontem.
Nós não merecemos, nós traímos o Senhor. Não é assim que nós vimos ontem? Nós traímos Jesus Cristo. E ele nos coloca numa posição de honra. Ao invés de nós nos alegrarmos, olharmos para o Senhor, dar glória, estar feliz o tempo todo, a gente olha para aqueles que não estão nesse local onde o Senhor colocou e olha com desdém, com desprezo, faz pirraça, cria intrigas. É assim. Abra sua Bíblia. Em Gênesis 16. Nós vamos ler aqui, verso 8. 8 em diante. Verso 7 a gente pode começar. Ela fugiu, ela foi açoitada por Sara, e ela fugiu da presença de Sara. No verso 7 diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho para sul. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste? Ué, como é isso? Se ele sabia quem era a patroa, de quem ela era realmente a escrava, se era de Sarai, por que ele está perguntando de onde tu vieste? E ele pergunta: para onde tu vai? Olha o que diz, verso 8. E ela disse: eu fujo da face da minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: volta à tua senhora, e te sujeita, te humilha debaixo das suas mãos. Entendeu? Deus estava ensinando para ela. Já que a coisa chegou até aqui, tu tem que te humilhar. E realmente o que falta para que essa obra avance em nós é justamente essa humilhação que nós não temos. Que a gente se orgulhou tanto de uma posição religiosa e agora não conseguimos nos humilhar diante das coisas, diante das pessoas, ir lá pedir perdão para aquela pessoa que você falou aquilo que não devia falar. Entendeu? Por isso é que o anjo chega para Agar e diz assim: volta, e te humilha. Assim, aí ele continua falando. E o anjo do Senhor lhe disse: e eu, verso 10, multiplicarei a tua semente tão excessivamente e que não será contada por seu número. Mas isso só ia acontecer se humilhasse. Se ela não se humilhasse, o que ia acontecer com ela? Ia morrer lá no deserto. É assim. A palavra do Senhor em Provérbio diz que a humildade, ela precede, ela vem antes da honra. Deus vai honrar um povo no final desse tempo que nós estamos vivendo. Mas esse povo, para receber essa honra, ele tem que se humilhar. A palavra diz que os humilhados serão exaltados. Jacó e Rebeca, outro exemplo. A atitude de Jacó, de modo algum, deve ser elogiada. Ele agiu como um suplantador, enganador, que era a sua disposição natural. O seu caso é uma ilustração de uma fé rude sem inteligência. Cria que a prometida herança a seus pais, seria concedida, mas tinha tão pouco conhecimento espiritual que supunha, que acreditava que o dom de Deus precisava ser adquirido por dinheiro. Sabemos que o mesmo Abraão pensou de certa ocasião, né? E que ele próprio precisava cumprir a promessa de Deus, Abraão pensou. Assim, Jacó, sem dúvida, imaginou, como muitos ainda imaginam hoje. Jacó soubera por sua mãe da indicação divina de que a primogenitura ia recair sobre ele. E encheu-se de um indescritível desejo de obter os privilégios que a mesma conferia. Não era a posse da riqueza de seu pai que ele desejava ansiosamente. A primogenitura espiritual era o seu objeto de anelo, assim como Abraão. Abraão queria uma geração, queria cumprir a promessa de Deus.
Foi o que Deus prometeu que ele queria que acontecesse. Ter comunhão com Deus, como fizeram o justo Abraão. Oferecer o sacrifício expiatório por sua família. Ser o pai de um povo escolhido, do Messias prometido, e herdar a posse imortal que estava compreendida nas bênçãos do concerto. Olha o que Abraão queria, o que Jacó desejava. Eis aí os privilégios e honras que ascendiam a seus mais ardentes desejos. Isso Jacó desejava. Era coisa boa ou era coisa ruim? Era maravilhoso. Só o que aconteceu? Ele não esperou. Ele não esperou. Era só ele esperar. O pai dele pediu para o irmão Esaú sair e pegar uma caça. A mãe ouviu. Ele fez errado. Isaac fez errado. Porque as bênçãos não eram dadas de forma escondida. Era reunido toda a família. Não foi assim que Jacó fez com os 12 filhos? Era assim que era feito. Todo era para ser reunido, porque Isaac queria que o filho, que Esaú, fosse o herdeiro das promessas. Só que na próxima pregação nós vamos ver que não tinha como Esaú ser o seu herdeiro. Só que Deus tinha falado para Isaac e para Rebeca. Rebeca? Pronto. E para Rebeca, que Jacó carregaria a primogenitura. Deus tinha falado isso. Foi do pai. Mas se eles esperassem, se Rebeca esperasse com Jacó, sabe o que poderia ter acontecido? Várias coisas. Uma delas, na hora que Isaac fosse pronunciar a bênção para Esaú, não ia sair. Uma coisa. Podia ser que Esaú fosse te pegar a caça e morresse. Se eles esperassem, Deus ia fazer, porque Deus tinha falado quem seria. O problema é que ele não esperou, eles não esperaram. Eles tinham um desejo verdadeiro em fazer a coisa certa, mas não esperaram que o Senhor operasse. Olha aí, mal partir Esaú para o campo, Rebeca entregou-se à realização do seu intuito. Contou a Jacó o que acontecera, insistindo na necessidade de ação imediata. Olha só. Para impedir a concessão da bênção, de maneira final e irrevogável, a Esaú. E afirmou a seu filho que, se seguissem as suas instruções, outro problema, outra Sara, poderia obtê-la conforme Deus prometera. Não foi o que Sara falou? Olha o que ela fala aqui, ó. Sara diz assim, e o Senhor me tem impedido de gerar, suplico, entra na minha serva. Assim a vontade do Senhor vai acontecer por meio dela. Foi isso que Sara falou. Exatamente, irmãos. A história se repete o tempo inteiro. Não é na história bíblica, não. É em nós, em nossa vida. Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu propósito, mas ganharam apenas inquietação e tristeza por seu engano. Deus declarara que Jacó receberia a primogenitura. Quem está falando isso é a profetisa. Então Deus declarou que seria dado a Jacó. E sua palavra ter-se-ia cumprido ao tempo que ele ia prover. Se tivessem pela fé esperado por ele, a fim de operar em favor deles. Mas semelhantes a muitos, era falando, que hoje professam ser filhos de Deus, não estiveram dispostos a deixar essa questão nas mãos do Senhor. Exatamente, o nosso tempo é igual. Jacó e Rebeca tentaram cumprir para Deus a sua promessa, quando enganaram Isaac, e o induziram a conceder a Jacó a bênção destinada ao primogênito. O resultado foi uma separação permanente, com muito sofrimento e profundo arrependimento por parte de Jacó, antes que fosse restaurada a tranquilidade de seus primeiros anos.
Olha o que acontece. Jacó tem que fugir. A mãe que ele tanto amava, ele nem viu morrer. Olha o resultado. E quando ele volta, o irmão vem com um exército para matar. Porque o irmão queria a posse da terra física, e ele pensava que Jacó vinha requerer a promessa, que era a terra física. O problema sempre foi acreditar naquilo que vê. Foi isso. Se Esaú tivesse entendimento do que a promessa foi dada, as promessas dadas a Jacó, não eram terrenas, ele não ia lá batalhar e tentar matar o irmão. Jamais. Mas a carne operando contra Deus. Moisés tentou cumprir com sua própria força a promessa de libertação para os cativos de Israel, quando matou o egípcio e o escondeu na areia. Mas esse não era o plano de Deus, e ele foi obrigado a fugir para o deserto para salvar sua própria vida. O cumprimento da promessa de Deus em sua vida foi adiado por quantos anos? É isso aí. O povo de Israel estava na beira de entrar em Canaã. O cumprimento da promessa foi adiado, não foi? Não tiveram fé, irmãos, em acreditar que Deus faria entrar, que Deus batalharia por eles, que Deus venceria as batalhas, que venceria os gigantes, que derrubaria as cidades muradas. Não creram. Resultado? Tentaram cumprir por sua própria força. Não entrarão. Não, nenhum entrou. E é assim. E é uma tristeza. E este é o resultado. Finalizamos aqui. Sempre que a carne tenta executar os propósitos de Deus, ela está tão aquém do que Deus promete e exige, quanto a mente humana está aquém da mente divina, a mente de Deus. A promessa nunca é cumprida e o efetuar nunca é realizado, até que a fé se manifeste. Nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos olhar para o que o Senhor permitiu que fosse escrito, para que a gente aprendesse, para que nós nos humilhemos diante do Senhor, para que nós deixemos que Ele conduza a obra. Nós precisamos, senão, irmãos, nós vamos ficar aqui por mais quantos anos? Quantos e quantos anos? O povo de Deus já está aqui. Já era para ter acabado em 1900. Mas, pela vista, pelos homens tentarem cumprir a promessa do Senhor, pelos homens não acreditarem no pacto que o Senhor estabeleceu, o que acontece? Aí tem contenda, tem intriga, cada um quer ter a sua posição, quer definir a sua posição, quer defender, e guerras acontecem, e problemas, e nós estamos aqui. Louvado seja Deus, que neste tempo o Senhor tem levantado a luz para iluminar esta geração. Para nos iluminar. Para nos iluminar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque se não fosse isso, nós íamos continuar em guerra. Um querendo saber mais que o outro. Um querendo a primeira posição. Louvado seja Deus.